Versículo 49 vai dizer: E Caifás, um deles, que é o sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis. Vamos falar um pouquinho sobre esse camaradinho aqui, Caifás. Caifás era o sumo sacerdote da época, né? Ele foi posto como sumo sacerdote pelos romanos, pelo governo romano. Eu, em um vídeo anterior, havia falado que só quem poderia ser sacerdotes e sumos sacerdotes tinha que vir da linhagem de Arão, colocado por Deus, né? Era uma hierarquia espiritual. Porém, com o passar do tempo, hoje, aqui nessa época aqui de Jesus, qualquer um poderia assumir o posto de sumo sacerdote. Bastava agradar o coração dos governantes de Roma, né? Então, aqui ele foi posto por isso. Antes dele era o seu sogro, né? Anás, que era o sumo sacerdote. Então, Caifás, ele era o sumo sacerdote da época. Antes dele era o seu sogro Anás, né? Então, Anás tinha sido deportado desse posto e foi colocado Caifás. Mas Anás, ele sempre teve ainda aquela autoridade sobre alguns assuntos do Sinédrio, sobre alguns assuntos do templo, né? Mesmo depois dele ser deportado e ser colocado Caifás, mas ele continuou ainda tendo uma grande influência sobre o templo, né? E agora, nesse exato momento, nessa época aqui, Caifás era o sumo sacerdote na época, né? Então, olha o que ele vai dizer. Um deles era o sumo sacerdote naquele ano. Ele disse: Vós não sabeis, vós nada sabeis. Versículo 50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Aqui você observa que o rumo dessa reunião estava ficando cada vez mais complicado para Jesus. Aqui nessa reunião, aqui definitivamente por este pensamento de Caifás, foi ordenado verdadeiramente a morte de Jesus, né? Jesus não ia sair ileso dessa reunião. Ele realmente seria mesmo considerado réu, considerado culpado, considerado um blasfemo, considerado todas as suas palavras um crime contra o templo, contra os anciões, contra as tradições, um violador da lei. Então, todas essas informações que foram acarretadas durante todo o processo do ministério de Jesus ia trazer a ele uma condenação iminente. Isso era sem fato incorrigível para eles. Jesus teria sim que parar com toda essa seu ministério, né? Então aqui, o que ele estava falando, de certa forma é verdade, porque Jesus ia morrer não só pela nação de Israel, mas por todas as nações, por toda a humanidade. O versículo 51 vai dizer: Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, aqui tudo era um jogo de conveniência, né? Então, o sofrimento de Jesus, né? A palavra profética que ele proferia aqui, tudo era uma conveniência. Essa palavra, que um homem morra pelo povo, não era qualquer pessoa. Era o filho do grande eu sou. Mas de uma forma errônea e de uma forma irônica, ele estava acertando. Porque foi para esse propósito que o nosso Senhor veio. Foi para esse propósito que Jesus veio. Mas não foi dessa forma que tudo poderia ter acontecido. Às vezes a gente acha que cada um de nós já tem um jeito determinado de ação, que o próprio Deus decidiu. As nossas ações são decididas por nós. Nós escolhemos qual o caminho que nós devemos andar. Jesus nos adverte a seguir o caminho dele, que é o único caminho, a verdade. Há uma palavra que dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus disse que ele é só o único caminho que leva a Deus. Nem todos os caminhos te levam até a Deus. E eles acreditavam também nisso, que o que eles estavam fazendo para Deus. Que essa obra aqui era de Deus. E que convinha que eles continuassem a fazer do jeito que eles estavam, que eles achavam que estava protegendo a lei. Mas, na verdade, eles estavam sugando, né? Eles estavam destruindo a essência da lei, a verdade da lei. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Então, e verdadeiramente, não só em Israel, mas a humanidade em si, até os dias de hoje, né, andam dessa forma aqui, andam dispersos. Mas hoje, com uma diferença, que antes eles não conheciam a verdade. Hoje nós temos o prazer de conhecer a verdade. Os doutores, os mestres da lei, que eram para realmente falar a verdade ao povo e mostrar a verdade ao povo, nem eles consideravam a verdade como absoluta. A tradição, os costumes para eles era verdade.
Então, eles apenas tiravam a verdade das pessoas e aplicavam aquilo que eles queriam e ensinavam da forma que ele queria. E nisso fazia com que as pessoas ficassem dispersas, desapercebidas, longe da esperança da fé, longe do seu Senhor. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Ou seja, depois daquele dia, eles sempre estavam se reunindo, procurando uma forma, procurando uma estratégia de como isso iria acontecer. E diante desse assunto, eu quero deixar 2 pontos registrados aqui para os nossos corações. Primeiro, a ressurreição de Lázaro foi o estupir. Como eu disse, dessa reunião, Jesus ia ser considerado culpado e não tinha outra forma. Dessa reunião aqui foi a reunião, o estupir para a acusação, né? E a concretização definitiva de que Jesus deveria ir para a cruz. Então, a ressurreição de Lázaro foi estupir para isso. Foi tudo que eles queriam. Outra, a gente vai falar depois, o próximo capítulo vai falar sobre Jesus estar sendo ungido por Maria em Betânia, na casa de Simão, que era leproso e foi curado pelo Senhor. Naquela ação, naquela adoração daquela mulher, houve uma cena que chamou muita atenção. É porque um deles, que era Judas, não gostou da posição, da forma que aquela mulher se comportou diante deles ali e criticou. Ela jogou um nardo precioso e muito caro na cabeça de Jesus. E ali ele ungiu Jesus. E quando ele foi reprimir porque ela fez aquilo, não vendeu para dar aos pobres, Jesus entrou e o defendeu e disse, olha, não perturbe essa mulher. Porque o que ela fez aqui foi ungindo, me preparando para o meu sepultamento. Naquele dia em diante, Judas, que já estava em pensamento de trair Jesus, por causa dessa palavra, por causa desse momento, ele se sentiu talvez ofendido, foi o estupir para ele poder concretizar o que estava no seu coração, que era trair Jesus. E foi exatamente isso que ele fez. Ao sair dali daquela sala, ele já saiu transformado. Ele já saiu totalmente endemoniado, porque o próprio Cristo disse que Satanás entrou no coração dele. E ao sair de lá, ele já foi diretamente procurar os sacerdotes, os líderes religiosos, e negociou a traição do Senhor Jesus. Então, eram esses 2 pontos. A ressurreição de Lázaro e Maria ungindo Jesus na casa de Simão, em Betânia. Foi os 2 momentos principais, que foi o estupir para a crucificação do Senhor.